بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Louvado seja Allah, Senhor dos Universos, e o bom fim será para os piedosos, e não haverá hostilidade senão para os injustos. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, bem-vindos a todos. Na aula de hoje iremos iniciar a leitura e a tradução do hadith mencionado pelo autor, o Sheikh Zaid al-Madkhali, rahimahullah, no seu livro intitulado Sakaratul Mauti, Adhabul Qabri wa Na'imihi wa Mashahidu Yawm al-Qiyamah. A agonia da morte, o castigo e os prazeres na sepultura e as situações do dia da ressurreição. Então, na aula anterior, terminámos a nossa aula antes de iniciarmos a tradução e a leitura do hadith. Então, vou ler um pouco aquilo no qual terminámos, o último parágrafo, e iremos continuar a leitura e a tradução do hadith, ou melhor dizendo, iniciar a leitura e a tradução do hadith que não foi feita na aula anterior. يقول الشيخ: وإن أردت أن تطلع على تفاصيل تلك الفتنة نجانا الله منها لتزداد موعظة وذكرى وخوفا وخشية واستعدادا فاسمع إلى ما رواه الإمام أحمد رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه. Então o Sheikh disse, e este parágrafo foi mencionado na aula anterior, e se queres conhecer os detalhes deste teste, e isto a fim que aumente em ti o sermão e a exortação, o medo e o temor, e que estejas preparado, ouve com muita atenção um hadith relatado pelo Imam Ahmad e também por Abu Dawood, Ibn Majah e autenticado por Al-Albani. Hadith que foi narrado por Al-Bara ibn Azib. Al-Bara ibn Azib. Então, o sahabi, o companheiro, radiyallahu anhu, que narrou este hadith, chama-se Al-Bara ibn Azib. E é um hadith que é longo e que será dividido em várias aulas, bi'idhnillahi ta'ala. Então, iniciamos a leitura do hadith. عن البراء بن حازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار. خرجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. وقاله مرتين أو ثلاثا. Então, Al-Bara ibn Azib, radiyallahu anhu, disse: saímos com o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, no cortejo fúnebre, isto é, no funeral de um homem dos Ansar. Saímos, acompanhamos o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, ou saímos acompanhados do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, ou em presença do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, no cortejo fúnebre de um homem, na janaza, ou no funeral
em árabe dizemos al-janaza, na janaza de um homem dos Ansar. E al-Ansar eram os habitantes da Al-Madina. E chegámos com o corpo à sepultura antes que o Lahd esteja terminado. Al-Bara ibn Azib nos informa que as Sahaba saíram com o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam no cortejo fúnebre de um homem dos Ansar e chegaram com o corpo deste Ansari à sepultura. E logo que chegaram à sepultura, o Lahd ainda não tinha sido terminado. Ainda não estava acabado. E o Lahd, para aqueles que não sabem o que é a sepultura. O Lahd é, de maneira resumida, é a sepultura. É a cova. É uma cavidade que é cavada em direção da Qibla. Em direção da Qibla. E no fundo da cova é cavada uma outra cavidade na qual se coloca o defunto sobre o seu flanco direito, em direção da Qibla. Então, os defuntos muçulmanos são enterrados dentro de um lahd, dentro de uma sepultura, dentro de uma cova que é cavada na vertical, e no fundo desta cova é cavada uma segunda cavidade, que é cavada, esta segunda cavidade é cavada na horizontal, em direção da Qibla. E o corpo, o defunto, é introduzido, é colocado nessa cavidade, e é essa cavidade que é chamada o Lahd. Então temos uma cova na vertical e uma segunda cova ao fundo dessa cova que é cavada na horizontal, em direção da Qibla, na qual se coloca o corpo do defunto sobre o seu flanco direito. Isto é para dar uma precisão do sentido de al-Lahd. Então, logo que chegaram com o corpo, o Lahd não estava terminado. A cova não estava terminada. Então o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, sentou-se. Quer dizer, sentou-se à espera que terminem a preparação do Lahd. E nós, isto é, Al-Bara ibn Azib, nos informa que nós, isto é, os Sahaba, nos sentámos em silêncio em volta dele, isto é, em volta do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Então, chegaram com o corpo ao cemitério, o Lahd não estava terminado, então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam sentou-se. E em redor dele sentaram-se os seus companheiros e sentaram-se em silêncio. Sentaram-se em silêncio. Como se as nossas cabeças sobre as nossas cabeças estivessem pássaros pousados. Isto é, imóveis, sem se mexerem. Os companheiros se sentaram em redor do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam em silêncio e imóveis. E Al-Bara ibn Azib, o narrador deste hadith, nos diz que como se sobre as nossas cabeças estivessem pássaros pousados. E como todos sabem, para que um pássaro fique pousado no local, essa coisa não se pode mexer, não se pode movimentar. Continua a tradução do hadith. E na sua mão, um pau, isto é, na mão do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, tinha na sua mão um pau com a ponta do qual batia na terra. Tinha na sua mão um pau com a ponta do qual batia
na terra. Então levantou a cabeça e repetiu 2 ou 3 vezes: peçam a Allah de vos proteger do castigo da sepultura. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam sentou-se, os seus companheiros se sentaram com ele, imóveis, em silêncio, e o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam tinha um pau na mão com o qual batia na terra e tinha a cabeça baixa, e nisto levantou a sua cabeça e disse aos seus companheiros: peçam a Allah de vos proteger do castigo da sepultura. E repetiu este conselho 2 ou 3 vezes, como nos informa Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu. ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه الملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر. Depois o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse o seguinte: depois de lhes ter ordenado de pedir proteção a Allah, de pedirem a Allah de os proteger do castigo da sepultura, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse o seguinte. E aqui, de maneira resumida, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam vai descrever, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam vai descrever a saída da alma do corpo do servo crente. Aqui, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam nos vai descrever a saída da alma do corpo do servo crente. E este hadith é longo, pois neste hadith o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam descreve a saída da alma do corpo do servo crente e também do descrente. Então, por essa razão, é um hadith que é muito longo e necessita várias aulas. Então, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse o seguinte: logo que o crente chega ao termo da sua vida mundana e que está sobre o ponto de iniciar a sua vida no além, descem sobre ele anjos, cujos rostos são brancos e radiantes como o sol, trazendo com eles um lençol dentre os lençóis do paraíso e um perfume dentre os perfumes do paraíso, e se sentam, isto é, os anjos, se sentam e são tantos que enchem o campo de visão do morto. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. Depois o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam nos diz que depois de logo que o morto está sobre o ponto de iniciar a sua vida no além, descem sobre ele anjos, cujos rostos são brancos e radiantes como o sol. E estes anjos trazem com eles um lençol dentre os lençóis do paraíso e um perfume dentre os perfumes do paraíso. E se sentam perto deste defunto, deste morto. E são tantos que enchem o campo de visão do morto.
Depois chega o anjo da morte. Depois chega o anjo da morte e se senta perto da sua cabeça, isto é, da cabeça do morto. Então, em primeiro lugar, descem muitos anjos, uma grande quantidade de anjos radiantes, com rostos brancos e radiantes, com um lençol dentro dos lençóis do paraíso e um perfume dentre os perfumes do paraíso. E se sentam perto do defunto ao ponto que o seu campo de visão é enchido, é coberto por esta grande quantidade de anjos. Depois desce o anjo da morte. Desce o anjo da morte. E se senta perto da cabeça do morto. Então esta primeira parte, como vemos, a alma ainda não saiu do corpo. Esta pessoa está no momento da morte. É um moribundo. Ainda não morreu, mas está prestes a morrer. Está a viver os últimos instantes da sua vida. Então aí vem o anjo da morte que se senta perto da cabeça do morto, do defunto, daquele que está a agonizar, que está o moribundo, que está prestes a falecer. E este este anjo, o anjo da morte, diz o seguinte: ó boa alma, ó boa alma, ó boa alma. E numa outra versão, ó alma tranquila, sai para a misericórdia e a satisfação do teu Senhor. Então vejam as palavras deste anjo da morte para o defunto crente, que lhe diz: ó boa alma, ó alma tranquila, sai para a misericórdia e a satisfação do teu Senhor. Então, a alma do crente sai do corpo facilmente, tal como uma gota de água que goteja do gargalo de uma garrafa. Então a alma do crente sai do corpo facilmente, tal como uma gota de água que goteja do gargalo de uma garrafa. E vejam bem aqui a comparação. Uma gota de água que goteja do gargalo de uma garrafa desce facilmente. Então a alma do crente também sai de maneira fácil, pois lhe foi anunciada a satisfação e a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. Então, aí nesse momento, o anjo da morte a recolhe, a pega, quer dizer que recolhe a alma do crente. E assim que ele a pega, assim que o anjo da morte recolhe e que pega a alma do crente, os outros anjos presentes que desceram sobre este defunto e que são imensos e que têm rostos brancos e radiantes como o sol e que têm com eles o lençol e um perfume dentro os lençóis e os perfumes do paraíso. O que fazem esses anjos? Não deixam a alma do crente entre as suas mãos, isto é, entre as mãos do anjo da morte, nem sequer um segundo. Quer dizer que o anjo da morte recolhe a alma do crente e os outros anjos presentes recolhem imediatamente ou retiram das mãos do anjo da morte esta alma, a alma
do crente. Não a deixam nas mãos do anjo da morte nem sequer um segundo. Pegam a alma do crente e a cobrem, e a envolvem e a perfumam com o lençol e o perfume do paraíso. E sai da alma do crente, um cheiro mais agradável que o cheiro do melhor almíscar, do melhor perfume existente na terra. فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الريح الطيبة فيقولون فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. Então, nesse momento, os anjos iniciam a ascensão ao céu da alma recolhida. Então, como vimos anteriormente, o anjo da morte recolhe a alma do crente que sai facilmente e assim que a recolhe, os anjos presentes a recuperam imediatamente e a cobrem e a envolvem com o lençol dentre os lençóis do paraíso e a perfumam com o perfume dentre os perfumes do paraíso e sai dessa alma crente um cheiro mais agradável que todos os perfumes existentes na terra. Depois disso, os anjos iniciam a ascensão ao céu da alma recolhida. E todos os anjos que encontram durante a ascensão se exclamam: quem é esta boa alma? Quem é esta boa alma? Os anjos que efetuam a ascensão da alma respondem: é fulano, filho de fulano, e o nomeiam ou o nomeando pelos mais belos nomes pelos quais era nomeado na vida mundana. E isto até chegarem com a alma ao primeiro céu. E ao chegarem com a alma do crente ao primeiro céu, pedem a abertura das suas portas, isto é, das portas do primeiro céu. E as portas do primeiro céu são abertas, que se abrem a eles. Esta alma é então acompanhada na sua ascensão pelos anjos mais próximos de Allah, Jalla wa Ala, de céu em céu. De céu em céu. Quer dizer que a ascensão se faz acompanhada dos anjos de céu em céu. E logo que chegam ao sétimo céu, Allah Azza wa Jal diz: inscrevam o livro do meu servo nos graus mais elevados do paraíso. Allah subhanahu wa ta'ala, logo que esta alma chega ao sétimo céu, dá ordem aos anjos de inscreverem o livro do seu servo nos graus mais elevados do paraíso.
Então o seu livro, o livro deste crente, desta alma crente, é inscrito nos graus mais elevados do paraíso. Depois será dito que ele seja retornado, isto é, que a alma seja retornada à terra, pois lhe prometi que a partir da terra os criei, isto é, Allah subhanahu wa ta'ala prometeu que a partir da terra nos criou e a ela voltarão. E a ela voltarão e dela surgirão outra vez. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala, depois que esta alma faça a sua ascensão até ao sétimo céu e que seja inscrita e que o seu livro, seja inscrito nos graus mais elevados do paraíso, lhe será dito, quer dizer que os anjos vão receber ordem de voltar a descer com esta alma à terra, pois Allah subhanahu wa ta'ala prometeu que criaria as suas criaturas, isto é, os humanos, a partir de terra, e que à terra voltarão. Quer dizer que fomos criados a partir de terra, isto é, o nosso pai a todos, que é Adão, foi criado a partir da terra, e voltaremos todos a morrer, voltaremos a ser enterrados na terra, e dela iremos surgir outra vez, isto é, no dia da ressurreição. Então ele volta à terra e a sua alma, isto é, o defunto, a alma retorna ao seu corpo. A alma retorna ao seu corpo. E numa outra versão, nesse momento, depois que a alma tenha descido e voltado ao seu corpo, nesse momento, o morto, o defunto, ouve o barulho das sandálias dos seus companheiros, daqueles que o enterraram. Os ouve se afastarem dele depois de o terem enterrado, lhe virando as costas. Então esta alma, depois de ter subido aos céus, volta a descer, retorna ao seu corpo e este corpo é enterrado e aqueles que o enterraram voltam as costas e afastam-se deste morto que enterraram, e este morto ouve o barulho das sandálias dos seus companheiros, dos seus familiares, dos seus amigos, de todos aqueles que seguiram o seu cortejo fúnebre, que seguiram a sua janaza, ouve o barulho dos seus sapatos, das suas sandálias se afastarem dele, e fica sozinho, permanece só. Ficamos por aqui e iremos continuar a leitura e a tradução deste longo hadith, mas extremamente benéfico, como todos os hadith. Aliás, na próxima aula, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.